da graça de Deus. Eu vou repetir, tema da palavra esta noite é o poder da graça de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, de 1 a 10. É um texto pequenininho. Eu vou ler na NVI, na nova versão internacional, mas eu vou manter aqui o texto aberto também na linguagem revista atualizada, mais tradicional. Tá. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o qual nos amou, deu-nos a vida juntamente em Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça vocês estão salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo nos comunique intensamente e profundamente a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos dê a alegria, a riqueza de compreendermos o poder da graça na nossa vida e na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Bom, ao longo dos tempos, há várias tentativas em definir a graça. Muitos teólogos a fizeram. O que é graça? Agostinho dizia: favor imerecido. Deus nos tratando como não merecemos. Entretanto, a melhor definição seria essa: nossa sociedade tem a mania de querer explicar, querer entender cientificamente tudo e explicar tudo. Já é um passo para controlar tudo e ter tudo sobre a mão. Não há como colocar rédeas na fabulosa graça de Deus, já dizia um teólogo. Lipiansen, em seu fantástico livro Maravilhosa Graça, afirmou: como habitante das grandes cidades que nem percebem mais o ar poluído, respiramos inconscientes a atmosfera letal da não graça ou da antigraça. Quando ele diz, nós somos, ele fala assim, nós somos expertos em julgar as pessoas, e quando julgamos as pessoas, nós emitimos essa atmosfera da antigraça na nossa sociedade contemporânea. O teólogo Kersten diz o seguinte: a graça é o amor selvagem de Deus. Mas a carta aos Efésios, o texto que nós acabamos de ler aqui em Efésios capítulo 2, 1 a 10,
é chamada pelos teólogos e comentaristas como a rainha das epístolas. Primeiro, 3 capítulos, Paulo vai falar de doutrina. Em 3 ele vai falar de prática. A partir do capítulo 2, Paulo defende a salvação pela graça. No ambiente, e é claro, quando ele escreve em Éfeso, ali em Éfeso havia realmente o grande templo para a deusa Diana, os cultos eram feitos, celebrados com muitas sacerdotisas e muita promiscuidade, e as pessoas estavam acostumadas a aplacar a ira dos deuses. E agora ele está dizendo o seguinte para essas pessoas, e havia também um grupo de judaizantes na igreja, essas pessoas que eram judeus de origem e se converteram ao cristianismo, e eles queriam pregar, então, a salvação por observar algumas coisas da lei, da antiga lei de Moisés. Então, tinha 2 situações para Paulo escrever desta forma, falando sobre a graça e discursar sobre a graça. É interessante que aqui, no texto tradicional, diz assim: mas Deus, no versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí ele vai dizendo assim, ele faz um paralelo em que as pessoas viviam mortas, viviam distantes, segundo o curso do mundo, segundo as inclinações carnais. Ele vai também falar sobre as pessoas que viviam completamente controladas pelos príncipes da potestade do ar, Satanás. Mas aí ele começa a falar sobre a graça de Deus. A graça, eu diria, é a realidade mais fascinante da teologia bíblica. A graça que atua em nós. Quer dizer assim, você não merece, mas Deus te deu o seu amor. Nós não merecemos, mas experimentamos o amor de Deus, e Deus nos tratou com grande amor, com intenso amor. Isso é a graça. Aleluia. Um escritor cristão já falecido, chamado Brennan Manning, escreveu um livro bem conhecido, o Evangelho Maltrapilho, e ele diz o seguinte: um dos mistérios da tradição do Evangelho é essa estranha atração que Jesus tinha pelos que não tinham nada de atraente. Esse estranho desejo pelos que eram em nada desejados. Esse estranho amor pelos que não tinham nada de amar. Eu gosto muito dessa expressão do Evangelho Maltrapilho. Deus está apaixonado. Isso é a graça de Deus. E Ele não olha para quem você é. Ele não olha para o jeito que você está. Ele não olha para a roupa que você está vestindo. Ele não olha para os bens que você tem, o número de carros, o número de casas, o tamanho da sua conta bancária. Ele olha simplesmente para o coração dele e diz: eu amo, eu dei o meu filho por ele. Isso é a graça de Deus alcançando quem você diz assim: se não merece, esse não tem jeito. E quando você diz assim, não tem jeito, Deus diz: eu posso transformar. Isso é graça de Deus. Aleluia. O simples fato de que Deus derrama sua graça sobre nós já é uma verdade libertadora, tranquilizadora, transformadora, abençoadora e digna de confiança. Mas há algumas dessas verdades esplêndidas que nós precisamos conversar nesta noite. Olhar para essa graça de Deus, o poder da graça de Deus do ponto de vista bíblico. Primeiro, a graça não excepcionaliza ninguém, não deixa ninguém de fora.
Enquanto eu faço a minha lista de pessoas que merecem estar nas minhas festas, que merecem estar na minha casa, eu faço a minha lista, excepcionalizando pessoas, deixando de lado outras, Deus diz, eu vou acolher. A graça não procura os excepcionais, procura os honestos. A graça não procura os homens de boa aparência. Ela procura aquelas pessoas de coração contrito e o espírito quebrantado. Seja qual for o seu pecado, a sua crise, o seu cárcere, a graça o alcança. É para você, é para mim, é para cada um de nós. Lembre-se, a graça ama a autenticidade. Eu posso conhecer o rosto das pessoas. Eu, como pastor, ao longo dos anos, tenho conhecido milhares de pessoas, me relaciono com milhares de pessoas. E as pessoas, às vezes, me olham na rua e isso já está acontecendo. Eu conheço o senhor de algum lugar e a gente começa a conversar e descobre de onde é o lugar que a pessoa me conhece. Às vezes, a gente está em evento público e, de repente, começa a conversar com alguém e aquela pessoa pergunta quem você é e você diz a sua história, como você veio parar aqui e de repente já estamos falando um diálogo e já estamos trocando mensagens. A graça nos confronta para sermos libertos. É quando assumimos quem somos ou que somos pecadores e a graça dá seu espetáculo em nossa vida. Aleluia. Um pregador puritano costumava dizer: se não estás perdido, de que serve um Salvador? Se você não se reconhece pecador, para que você entender que você precisa de um Salvador? O mérito da graça é o mérito que não temos. Mérito. A igreja, como casa da graça, não pode ter privilegiados, prediletos, caciques e suas excentricidades. Ela deve ser a igreja de todos. Alguns anos atrás era muito comum, quando a gente celebrava a ceia, e a ceia era distribuída pelos presbíteros, e aí, às vezes, vinha um visitante e o presbítero recuava a bandeja para não servir aquela pessoa. Hoje a ceia, eu tenho essa compreensão que ela é completamente aberta. Essa é a graça de Deus. Porque eu creio que o amor de Deus é para todos. Não há exceções. Um exemplo disso é na carta de Paulo a Filemon. Filemon era um grande amigo de Paulo. E Paulo estava preso em Roma e ali prenderam um escravo chamado Onésimo. E Onésimo ajuda o apóstolo Paulo e aí se converte ali na cadeia, porque era um perigo as pessoas estarem perto de Paulo, porque mesmo preso, ele acabava levando a mensagem, testemunhando de Jesus, pessoas eram alcançadas com o amor de Deus. E esse escravo era fujão. Ele havia fugido da propriedade de Filemon, esse Onésimo. E ele escreve o bilhete a Filemon e a carta de Paulo a Filemon, que diz o seguinte: estou te enviando Onésimo, teu servo. Ele te foi inútil, mas para mim ele é útil. Se algum dano ele te causou, deve ter roubado alguma coisa para fugir, põe na minha conta, eu vou pagar. Mas eu peço em nome do amor, você o receba não mais como escravo, mas como irmão. Aleluia. Isso é graça. E pega um escravo que fugiu, devolve esse escravo para o antigo dono, numa época de escravidão,
Mas agora ele pode receber um escravo que deveria ser espancado em praça pública como exemplo para todos. Mas Paulo está dizendo, não recebe mais como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. E eu peço isso em nome do amor. Aleluia. Isso é graça. É a graça selvagem de Deus. Segundo lugar, a graça é a resposta de Deus para o dilema de Deus mesmo. Um Deus santo amando pecadores. A graça é a resposta para esse dilema de Deus. Um Deus que é santo, que criou pessoas que se desobedeceram e são pecadores. Esse é o dilema. Deus nos ama, mas o nosso comportamento o enoja. Ele é santo, nós somos pecadores, Deus é justo e nós somos absolutamente injustos. Isaías 59:2 ainda diz: o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. 64:6 e 7 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como um vento nos arrebata. Já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Como Deus lidar com esse ser humano, que a sua justiça é trapo de imundícia, que os seus atos são pecaminosos, as suas iniquidades são absurdas e separam de Deus? Como reaproximar ao máximo de nós, e se o pecado e sua podridão nos afasta dele? Aqui é que entra a graça. A grande graça, a poderosa graça de Deus, no fato marcante e decisivo de que Deus não desistiu e não desiste de nós. Olhe bem também nesse momento. Talvez você tenha desistido em algum momento da vida de Deus. Mas eu vou contar um segredo para você. Deus não desiste de nos amar. Você consegue aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Você tem entendimento da profundidade dessa afirmação que Deus não desiste, mesmo o pecado ter nos afastado. Na cruz ele resolve esse dilema. Ele absolve o pecado em Cristo e nos liberta para a plenitude da vida. Terceira ideia, a graça nos liberta dos cárceres da alma. Não há carrasco pior do que o nosso coração. A graça é capaz de eliminar as toxinas da culpa, porque nos garante a assombrosa verdade de que Deus nos ama como somos, sem disfarces, sem máscaras, sem as tatuagens da religião, sem as sombras do passado. E eu vou adiante, quando Deus perdoa os nossos pecados, está feito nessa Bíblia, em Isaías 43:25, ele perdoa os nossos pecados e dele não se lembra mais. Eu quero dizer para você que Deus, em relação ao nosso pecado, ele sofre de amnésia. Porque a graça é quando Deus esquece os nossos pecados, as nossas transgressões. E Deus esquece. Em Miqueias ainda fala, Miqueias capítulo 7, que Deus pega as nossas iniquidades e joga nas profundezas do mar. Você sabe quanto os mares são profundos? Você tem ideia? Certa ocasião, uma dessas plataformas de petróleo afundou no Brasil.
Lembram disso alguns anos atrás? Nunca mais encontraram a plataforma de petróleo. Um avião caiu lá na Malaya. Lembram disso? Nunca mais encontraram o avião, porque ele foi tão profundo que nenhum conseguiu alcançar. A graça nos liberta do cárcere da alma. A graça nos liberta para sermos nós mesmos, mas agora transformados por Deus. A graça nos liberta através do encontro com Cristo Jesus. Aleluia. Quando Deus nos transforma, não nos faz para sermos aquilo que nunca fomos, pois isso seria admitir uma falha no processo primário de nossa criação. Quando Deus nos transforma, Ele devolve a forma original a que Ele pensou com amor ao nos criar. Romanos 5,8 também é uma afirmação muito conhecida da palavra de Deus, mas se nós formos só até o 8, tudo bem, mas vamos até o 10 para entendermos com profundidade. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Isso é a graça de Deus. Sem merecer, saímos do inferno e fomos colocados nos lugares celestiais. Sem merecer, deixamos de ser combustível do inferno para sermos objetos de arte na grande exposição de Deus. Como escreveu Bremanin, voltando ao Evangelho Maltrapilho, no homem Jesus vemos a face humana de Deus. Jesus é a graça encarnada no chão da história humana. Aleluia. Jesus é tremendo. Hoje, quem viu um cartãozinho que eu coloquei no grupo da igreja, eu coloquei uma expressão de Martin Luther King, que foi um pastor batista americano, bativista nos anos 60. E ele diz assim: não somos o que deveríamos ser, não somos o que queríamos ser, não somos o que iremos ser, mas, graças a Deus, não somos o que éramos. Aleluia. Graças a Deus. Você não é o que era. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeita. Não há ninguém aqui perfeito. Mas todos são alcançados com o amor, a graça do Senhor. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Eu também creio nisso. Intensamente. Que o Senhor confirme a palavra dessa mensagem a cada coração nessa noite, e também que o Senhor confirme a palavra dessa mensagem a irmãos que vão ouvir durante a semana, durante os próximos dias, esta mesma palavra que agora segue para a glória do Senhor. Vamos reagir à palavra.